pessoal, meu nome é Gabriela Garcia, eu sou graduanda do curso de Ciências Biológicas pela Unesp de Ilha Solteira e estagiária do Laboratório de Estudos em Fisiologia Animal, o LEFISA. Hoje eu vou trazer um dos trabalhos que a gente desenvolveu no nosso laboratório, que é intitulado como Ciclo Reprodutivo em 2 anos de Potamotrigon amandi numa área de ocorrência não natural, na região do Alto Rio Paraná. Esse trabalho foi desenvolvido por mim, pela Evelyn Zacheu e pelo Lucas Nors, sob orientação da professora Cristiele Ribeiro. A espécie-alvo, então, foi a Potamotrigon amandi, que também é conhecida como raia de fogo, ou raia comum. Essa espécie está distribuída nos sistemas de água doce da América do Sul, na bacia do Paraná, Paraguai, que vai incluir rios da Argentina, do Paraguai, da Bolívia e aqui do Brasil. No Brasil, essa espécie é originalmente distribuída na bacia amazônico-paraguai e na região do Baixo Rio Paraná. Porém, essa espécie conseguiu colonizar a região do Alto Rio Paraná, devido à construção da hidrelétrica de Itaipu. Por quê? Com a construção da hidrelétrica, a Cachoeira de Sete Quedas, localizada aqui na região de Guaíra, foi submersa. E essa cachoeira, ela era uma barreira natural para esses animais. Então, com ela submersa, eles encontram a passagem livre para subir todo o Rio Paraná e colonizar a nossa região aqui de Ilha Solteira, a região do Alto Rio Paraná. Essa espécie, ela apresenta um ciclo reprodutivo anual. Então, na primavera vai ocorrer a cópula. No fim da primavera, comecinho do verão, as fêmeas já estão grávidas, ocorre o parto e elas passam o resto do verão em repouso. Durante o outono e o inverno, as fêmeas entram no processo de vitelogênese para se prepararem para a próxima cópula da primavera. Esses animais, eles são dos ciclos, então eles pertencem à ordem dos miliobatiformes. Essa ordem, ela apresenta uma característica reprodutiva única, que é a viviparidade aplacentária com trofonemata, que nada mais é do que o desenvolvimento de trofonema pelas fêmeas grávidas. E esse trofonema, ele é vilosidades na parede do útero, que vai secretar o leite uterino. Então, o embrião ele vai passar todo o seu desenvolvimento retido no útero, inicialmente se alimentando do vitelo, depois ele vai se alimentar do saco vitelino e do histotrofo, e posteriormente ele se alimenta então desse leite uterino, que é secretado pelo trofonema. Essa característica ela é importante para esse trabalho, porque a partir dela a gente classificou em qual estágio do ciclo reprodutivo a fêmea se encontrava. Então, o objetivo foi fazer essa análise da reprodução desses animais, dessa região do Alto Rio Paraná, onde essa espécie ela é uma espécie exótica, para a gente obter, então, informações e subsídios para fazer o manejo adequado dessa espécie aqui nessa região. As coletas, elas ocorreram no reservatório de Jupiá durante 10 meses de 2018, que totalizou 81 indivíduos, e durante 4 meses de 2019, que totalizou 29 indivíduos. É importante ressaltar que todas as coletas seguiram as diretrizes do Comitê de Ética no Uso de Animais, foram aprovadas pela Unesp e pelo Conselho Nacional do Controle de Experimentação Animal. Além disso, todas as coletas são autorizadas pelo IBAMA e pelo ICMBio. Os animais foram capturados por redes de lançamento. Em seguida, eles foram acoplados nessas caixas plásticas, onde ocorreu então a renovação da água dessa caixa a cada 30 minutos, para manter o nível de oxigênio e a temperatura da água dessa caixa parecido com o do ambiente natural desses animais. Se após 330 minutos a gente não observasse nenhum processo de parto ou aborto pelas fêmeas, os animais eles eram anestesiados com benzocaína 0,5% e em seguida eutanasiados, para a gente retirar então os órgãos e fazer as análises macroscópicas dos órgãos desses animais.
Para esse estudo, os órgãos utilizados foram os úteros e os ovários. Então, a gente classificou, a partir desses órgãos, em qual estágio que a fêmea se encontrava do seu ciclo reprodutivo. Quando as fêmeas estavam em repouso, os úteros estavam vazios e os ovários estavam menos irrigados e o ovário esquerdo bem retraído. Quando elas estavam em vitelogênese, os ovários já estavam mais irrigados e o ovário esquerdo bem desenvolvido. Além disso, ele começa então a apresentar folículos ovarianos em desenvolvimento, que estão indicados aqui por essas setinhas pretas. Quando a fêmea estava grávida, a gente percebe então que os úteros eles vão apresentar o trofonema, que é indicado pela seta A, e o leite uterino, que é indicado pela seta B. Além disso, os ovários eles estão bem desenvolvidos, muito irrigados, e o ovário esquerdo ele já começa a apresentar oócitos em desenvolvimento, que tá indicado pela seta C. Então, o que a gente obteve? No ano de 2018, o ciclo desses animais foi natural, ocorreu como esperado. Então, no verão, foram encontradas fêmeas grávidas em repouso, no outono, as fêmeas em vitelogênese em repouso, aí elas passaram o inverno todo pelo processo de vitelogênese e na primavera a gente encontrou fêmeas grávidas e algumas fêmeas ainda em vitelogênese. Já no ano de 2019, a gente encontrou uma coisa diferente. Por quê? No verão, a gente encontrou as fêmeas grávidas e as fêmeas em repouso, como esperado. Porém, a gente já encontrou fêmeas em vitelogênese no verão de 2019. Em janeiro, a gente já obteve fêmeas se preparando para a cópula. Então, no outono, a gente encontrou as fêmeas em repouso e em vitelogênese, como esperado, porém, a gente já encontra fêmeas grávidas. Então, nesse ano, no ano de 2019, o ciclo ele se adiantou. Voltando aqui, então, no inverno, a gente obteve fêmeas grávidas e em vitelogênese, sendo que elas deveriam passar o inverno só em vitelogênese para copularem na primavera. Quando a gente compara alguns fatores ambientais com esse ciclo, a temperatura foi um dos que a gente comparou, ela não apresentou uma correlação com esse adiantamento. A gente pode observar que por esse gráfico, a temperatura se manteve praticamente constante durante todo o ano de 2018 e 2019. Quando a gente compara já a pluviosidade com o ciclo desses animais, a gente percebe que a pluviosidade ela modula esse ciclo. Por quê? A gente percebe que com a queda do nível das águas no ano de 2019, as fêmeas começaram a entrar em vitelogênese, já se adiantando. Por quê? Quando cai a água, começa a liberação de estradiol para o organismo das fêmeas, como um aviso que a seca está adiantando e que elas precisam já se preparar para reproduzir. Então, o que a gente conclui? Que esse adiantamento do ciclo do ano de 2019, ele foi devido à queda da pluviosidade, que começou a fazer, então, a liberação do estradiol para o organismo da fêmea, para ela começar, então, iniciar a vitelogênese. E no ano de 2019, a seca iniciou mais cedo. Então, como a seca iniciou, a água caiu, começou a liberação de estradiol no organismo dessas fêmeas. Então, essa espécie, além de apresentar um ciclo anual, esse ciclo ele é modulado pela pluviosidade. E foi isso, pessoal. Muito obrigada. Eu queria agradecer especialmente o pessoal do laboratório por todo o apoio e a professora Cristiele por toda a orientação. Muito obrigada!